E de volta aqui em entrevista no Café com o Líder, que é esse importante quadro, que a gente traz aqui presidente de entidade, diretor e gestor, para a gente falar um pouco sobre gestão, né? E falar de instituições, aproximar as instituições da sociedade. Eu estou em entrevista com o presidente do Conselho de Medicina, o José Ivan Albuquerque, e nós estamos falando dessa questão da pandemia e também do Conselho. Presidente, nós voltamos aqui do intervalo com a seguinte pergunta: enfrentamento e também informação. O quanto foi importante e é importante ainda nesse momento de retomada, né? Onde será que as pessoas podem confiar nas redes sociais? Essa é uma pergunta, né? É uma pergunta, mas é importante esclarecer, tá certo? Não dá para confiar nas redes sociais, porque as redes sociais estão impregnadas de tendências alarmistas, às vezes, e irreais, espontâneas ou direcionadas intencionalmente, certo? Então, é importante... Para buscar interesses próprios, exatamente, às vezes, né, presidente? Correto. Às vezes questões políticas, às vezes oposição, às vezes opiniões errôneas. Certo. Então, quando você me pergunta sobre esse aspecto, é preciso confirmar as coisas que as redes sociais, às vezes, publicam, tá certo? Muitas vezes há fatos interessantes e verídicos, mas as pessoas elas têm que ter essa cautela de não se deixar impressionar à primeira vista pelo que a rede social publica, porque ela está eivada dessas situações que você mesmo afirmou. Então, para buscar a informação correta, nós temos um site, nós temos esse papel do Conselho, que é informar também essa questão de toda a pandemia. O Conselho, inclusive, uma das primeiras medidas tomadas já na gestão anterior e que tem prosseguimento foi trabalhar junto com a Secretaria de Saúde do município no sentido de esclarecer essas questões que causaram dúvida e auxiliar na questão do trabalho dos funcionários, que muitas vezes muito estressante e que gerou afastamentos e coisas similares, pânico, tá certo? Mostrando que é possível se ter um programa dentro da instituição para que acolha esse pessoal das secretarias, no sentido de procurar minimizar qualquer trauma que ele adquira ou adquiriu durante a pandemia. Esse foi um trabalho importante, além dos vídeos esclarecedores e de entrevistas e programas. Nós realmente temos uma grande deficiência de participar junto com o público. E o seu programa está sendo uma oportunidade muito grande de estar presente perante a sociedade e explicando essas questões todas. Inclusive, agora, com a monkeypox, tá certo? Que a gente deve evitar chamar de pandemia ligada aos macacos. Porque os macacos não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E a gente tem visto até em alguns estados aí o pessoal espancando os animais, na ignorância da informação errônea, que justamente nós estamos falando aqui. Exato. Né, de como que busca a informação ou entende errado, que não tem a ver com o animal, né, doutor? Isso, correto. Explica um pouquinho para nós. Pois é, o que o macaco tem a ver nesse processo? O macaco, ele estava em estudo na Inglaterra, se eu não me engano, e apareceu com essa lesão, tá certo? E depois foi visto que o grande transmissor, o grande portador desse vírus era um roedor, tá certo? Mas daí ficou muito mais fácil de associar a essa situação atual, essa endemia que vivemos, ao macaco, tá certo? Ela é primariamente relacionada à proximidade das pessoas. Ela é que causa isso, tá certo?
E no Brasil ela vem alcançando Você fala proximidade em que sentido? Assim? Explica para nós. a proximidade, os aglomeramentos, os contatos pessoais. Muita tá gente. certo? Tá certo. Isso tem sido um fator. E hoje, essa doença, ela preocupa pelo menos 3 situações. Aquelas pessoas que são imunodeprimidas por uma doença. Te dou um exemplo. Quem tem lúpus, quem tem artrite reumatoide, que usa imunodepressor. Sim. Quem tem câncer, que faz radioterapia e quimioterapia. As mulheres gestantes, tá certo? Também tem uma maior possibilidade. Algumas coisas não se sabe ainda, tá certo? Porque, apesar de ter surgido na década de 70, essa situação, essa pandemia, ela ficou oculta e só agora ela tem uma disseminação no mundo inteiro, dentro daquela perspectiva que nós teremos agora para frente, em razão de toda uma circunstância ambiental. E global, né? E global. O surgimento de outros vírus vindos dos animais que seguramente vão acometer a população. A gente não tem ideia ainda em que magnitude será esse acometimento, se ele vai ser ameaçador, como foi o Covid, ou não, certo? Então, tudo isso mostra que nós estamos numa outra época e que temos que nos preparar, certo? Para situações que possam ser mais tranquilas. Por exemplo, o monkeypox, hoje tem 5 óbitos no mundo, então muito pouco, diferentemente da Covid. Sim. Mas que, por exemplo, requer um isolamento ou um afastamento das pessoas de mais de 10 dias para que não haja transmissão. Então, eu volto a ressaltar a importância do seu programa para que a população tome conhecimento disso e seja um elemento conscientizador e não disseminador de fakes. De fakes, de mentira, exatamente. Isso. E essa informação, gente, que vocês estão pegando aqui direto do presidente, vocês podem ter acesso também pela comunicação dos sites, né? Nos canais de credibilidade. Então, às vezes, você vai lá nas redes sociais e vê lá a doença do macaco. E aí já fica num modo pejorativo, já agride um animal. Enfim, a gente tem que se preparar realmente para essa questão da educação, de falarmos da onde que vem, para que a gente não possa, em vez de nos ajudarmos, de passarmos junto por qualquer crise, a verdade, as dificuldades, né, presidente, despertam no ser humano o que ele tem dentro dele, né? E a gente só tem que cuidar daquilo que a gente se alimenta dentro do nosso coração, dentro do nosso comportamento, para que a gente possa contribuir, ajudar a sociedade. Porque senão a gente não passa por momentos tão críticos e desafiadores quanto foi a pandemia Covid-19. Tá. Né? E que próximas podem vir, como o senhor mesmo fala, com essa questão da globalização, né? A gente está aqui agora e em minutos eu posso estar no estado de São Paulo, né? Em 1h30 eu posso estar no estado do Rio de Janeiro. Enfim, nós vivemos num mundo globalizado, não só informaticamente, né? Da informação, mas também do ir e vir.